A rocha é Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18, nós encontramos uma conversa de Jesus com seus discípulos, na qual o Senhor lhes pergunta: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Imediatamente Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Diante desta resposta, Jesus, satisfeito, comenta: "Simão Barjonas, você não falou da parte de homem algum. Você não falou sob inspiração ou revelação de carne ou sangue. Você falou sob revelação direta de Deus, o Pai. E eu digo a você, Simão, você é Petros, pedrinha, fragmento de pedra, Pedro. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Que maravilha! A igreja está edificada sobre a pedra angular, a pedra principal de esquina, a pedra de sustentação, a rocha da salvação. Se a igreja estivesse edificada sobre o fragmento de rocha, Petros, pedrinha, homem, Pedro, certamente o inferno teria destruído, acabado com ela. Mas Jesus garante: o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. As autoridades do inferno não prevalecerão. As portas do inferno nada poderão contra a minha igreja, que permanecerá firme, inabalável, pois está alicerçada sobre a rocha eterna, o Cristo de Deus. O autor aos Hebreus nos explica que Jesus é o sumo sacerdote eterno, separado dos pecadores. Jesus é o único ser humano separado dos pecadores. Ele é 100% homem e 100% Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Justamente por isso, separado dos pecadores. Ele é o Verbo eterno, lembre-se. João capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo eterno, a palavra eterna, é Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, criatura, mero mortal como nós, ela teria fracassado. Mas a igreja nunca fracassou, jamais fracassará, jamais será destruída, porque está arraigada, firmada, fundamentada na rocha da salvação, que é Jesus Cristo. Eu te digo, Pedro, sim, tu és Petros, fragmento de rocha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação que o Pai te deu, sobre esta rocha, palavra da verdade, palavra da salvação, esta pedra fundamental de esquina, esta pedra angular de sustentação do edifício de Deus, sobre ela edificarei a minha igreja. Em Atos, no capítulo 4, de 10 a 12, nós encontramos uma parte do discurso de Pedro, mas no versículo 11 em particular, Pedro, mais uma vez, sob inspiração de Deus, entrega a revelação. Este é Jesus, a pedra que vocês, os construtores, os judeus, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. Então a pedra é o próprio Cristo, como Pedro ratifica em Atos capítulo 4. Mas, na sua primeira carta, capítulo 2, de 4 a 9,
Pedro, mais uma vez, faz a mesma confirmação sob inspiração direta de Deus. Ele diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? O Senhor Jesus. E no versículo 8 ele diz: e, conforme está escrito, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, porque foram desobedientes, para o que também foram destinados. Aqui Pedro está falando sobre os judeus que não quiseram receber a Cristo como Senhor e Salvador, mas está esclarecendo novamente que a pedra é aquela pedra descrita no Salmo 18, rejeitada pelos construtores, rejeitada pela nação escolhida, pela nação eleita, a pedra que veio a ser a pedra principal, a pedra angular, a rocha de esquina, a rocha de sustentação do edifício de Deus. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós, a igreja, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre a revelação de Deus, palavra de Deus. Sendo ele mesmo, na continuação do versículo 20, capítulo 2 de Efésios, parte B agora, preste atenção. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é a pedra? Pedro ou Cristo? A pedra angular, a rocha eterna, a rocha da salvação é o Senhor Jesus. Portanto, permaneça nele, firmado, e assim você será como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se você permanecer em Cristo, você finalmente o verá como ele é e será como ele é. Que Deus te abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Mas antes da oração eu peço que, por favor, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, curta. Desta forma você estará cooperando para que esta palavra da restauração chegue a mais pessoas e que o Senhor te abençoe. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de recebermos a revelação da tua palavra, pelo privilégio de estarmos firmados não em Pedro, mas no Senhor Jesus. Pelo privilégio de termos Jesus como nosso fundamento, a pedra principal, a pedra de esquina. Muito obrigado, Senhor, pela graça da salvação eterna que nos é outorgada em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por nossos nomes escritos no livro da vida no céu. E nós te pedimos, Senhor, sustenta os teus filhos que oram agora, cada um de nós. Oh Deus, nos abençoe com graça, bondade, misericórdia e paz. Abençoa estas pessoas que oram comigo agora, Senhor. Estenda a tua mão sobre elas, dá-lhes a tua vitória. Opera na vida delas a tua vontade, conforme os teus planos. E glorifica o teu nome em suas vidas, ó Pai. E que elas permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que permaneçam andando, correndo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa estas vidas, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.